Rádio Brasil. Fé, cidadania e informação. ZYK 678 AM 1270 kHz. ZYG 857 onda tropical 4785 kHz. Rádio Brasil, Campinas 1270, a rádio da nossa gente. Atualmente 5 horas. A partir de agora, prestação de serviço e as principais informações da região metropolitana de Campinas. Está no ar, Brasil Agora. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Jornal Brasil Agora, segunda edição. Hoje em externa aqui no Instituto Agronômico de Campinas. A gente já vai contar daqui a pouquinho os detalhes para você do porquê nós estamos aqui. Mas é uma edição especial, mais uma pela nossa Rádio Brasil Campinas, a rádio da nossa gente, integrante da Rede Aparecida de Rádio. Rádio Brasil Campinas. Nós estamos no ar com os trabalhos técnicos do Rodrigo Dreyer na mesa de som e as gravações do Paulo Esmi e do Robinson Bolsoni. A produção é da Laura Saroa, a coordenação de conteúdo é do Tiago Varela e a direção geral é do Felipe Zangari. Apresentação, Kevin Camada. Quero lembrar que você ouve a nossa Rádio Brasil pelo AM 1270, também na internet pelo nosso site www.brasilcampinas.com.br ou pelo nosso aplicativo para o seu celular. E você também nos acompanha em vídeo aqui em tempo real com as imagens aqui direto do Instituto Agronômico de Campinas, pelo Facebook e pelo YouTube da Rádio Brasil Campinas. E você pode sempre interagir com a gente, mandar a sua mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp da Rádio Brasil, que é o 19 999 865434. 19 999 865434. Aproveite para contar pra gente aí o que acontece no seu bairro ou na sua cidade. Mande para nós. Agora 5 horas e 2 minutos, eu já começo aqui a nossa edição especial do Jornal Brasil Agora. Estamos em frente ao prédio Dom Pedro II aqui, que foi o fundador do Instituto Agronômico de Campinas. É o famoso prédio amarelo aqui da sede do IAC, localizado na Avenida Barão de Itapura, aqui, bairro Botafogo, né? Aqui em Campinas. E eu estou aqui ao lado da Lilian Anéfalos, que é a diretora de inovação tecnológica do IAC. Eu vou conversar com ela daqui a pouquinho. Mas, pessoal, nós estamos aqui hoje para dar o pontapé na nossa série de produções especiais em comemoração aos 250 anos de Campinas, o aniversário da nossa cidade no dia 14 de julho. E hoje, 24 de maio de 2024, faltam exatamente 50 dias. Então, abrindo aqui com o pé direito estas comemorações. E a gente vai falar justamente do IAC, porque esse é um dos espaços mais importantes aqui na composição da história da nossa cidade, que teve um capítulo tão importante, né, com o plantio de café. A gente vai falar um pouco mais daqui a pouquinho. A Laura Saroa, a nossa produtora que me auxilia aqui na nossa transmissão ao vivo, preparou uma matéria especial para a gente conhecer um pouco mais dessa história. Vamos ouvir. O café tem para os brasileiros uma importância que atravessa gerações e que até hoje impacta direta e indiretamente milhões de pessoas. Desde as primeiras mudas trazidas da Europa no século XIX, o sucesso cafeeiro prospectou nos solos do Brasil e foi responsável por um dos ciclos mais importantes da nossa economia. Aqui na região, Campinas tem o seu lugar de destaque na produção cafeeira, que teve início em meados de 1797. Com o solo fértil e uma vegetação densa de Mata Atlântica, o local não podia ser o mais apropriado para essa atividade. Com a abolição da escravatura em 1888, a cidade recebeu imigrantes vindos principalmente da Itália para dar continuidade na atividade econômica. Em 1897, Campinas já tinha cerca de 25 mil pessoas trabalhando na produção de café em mais de 270 propriedades.
A cidade, no auge da atividade cafeeira, concentrava cerca de 15% da produção nacional da segunda bebida mais consumida do mundo depois da água. Estas se concentravam principalmente nas áreas rurais da cidade. A mais conhecida hoje é a estrada que liga Campinas a Mojimirim. Além da grande influência na economia, a produção do café também ajudou no desenvolvimento arquitetônico da metrópole. A estrutura deles seguia um padrão: a casa grande, moradia da família dos proprietários das fazendas, um terreno chamado de lavrador de café, a tulha onde se armazenavam os grãos, capelas, senzalas e a casa dos colonos. Macrovilas dentro das próprias fazendas também eram comuns na época. Com a riqueza do café, houve investimentos na construção do principal meio de transporte utilizado para exportação do produto: as estradas de ferro. Campinas coleciona uma série de nomes cuja importância se reflete na nomeação deles em ruas, avenidas e até distritos. Entre os barões mais conhecidos até hoje estão Joaquim Antônio de Arruda, o Barão de Atibaia. Além dele, nomes como Joaquim Policarpo Aranha, o Barão de Itapura, e Geraldo Ribeiro de Souza Rezende, o Barão Geraldo, também não são estranhos para os campineiros. Tá aí a história muito bem contada, um pedacinho da história do café aqui em Campinas, contado pela Laura Saroa. E eu, como anunciei aqui na abertura do jornal, estou ao lado da Lilian Cristina Anéfalos, diretora do Núcleo de Inovação Tecnológica do Instituto Agronômico de Campinas. Lilian, boa tarde, obrigado por conversar com a gente. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, especialmente por ser a primeira edição, né, falando dos 250 anos de Campinas, né, e aqui no Instituto Agronômico. A honra é toda nossa, obrigado pela parceria. E Lilian, a gente ouviu na matéria, né, um pouquinho da história do café aqui em Campinas, que num dado momento da história chegou a ser a maior exportadora do Brasil, né? Você pode contar um pouquinho para a gente sobre a colaboração que o Instituto Agronômico deu nesse momento da história? Olha, realmente o IAC, ele fez parte aí desde o início de toda essa saga aí, dessa trajetória bem emblemática do café no Brasil, e foi concebido na época do Império, né? E devido à antecipação de toda a pesquisa que foi feita no IAC, os problemas que vieram na década de 30 com o setor cafeeiro, as doenças graves que ocorreram no café, elas rapidamente foram sanadas com pesquisa, com novas tecnologias que foram geradas. Então, isso foi um marco excepcional para que a gente pudesse já experimentar um pouquinho do que a ciência pode fazer para que a gente possa alavancar toda a produção agrícola, os negócios nas diferentes regiões do Brasil. A gente falou do café, mas no DNA, na história do Instituto Agronômico, também está a questão do algodão, né? A cotonicultura teve bastante apoio do que o IAC desenvolveu e estudou aqui, né? Exatamente, foi a primeira cultivar que foi registrada na década de 30 e que começou a deslanchar toda o mercado de algodão e ampliou as oportunidades para toda a cadeia dessa cultura de grande expressão, hoje não tanto em São Paulo, que já migrou para outros, mas ainda de extrema relevância para o país. E Lilian, a gente percebe, né, pela sua fala e conhecendo a história de Campinas, nasci em Campinas, estudei em Campinas, sempre ouvi falar muito da história do IAC, que essa questão da pesquisa e do desenvolvimento estão na matriz, na identidade dessa instituição tão importante, né? E a gente está vivendo um momento, estamos acompanhando diariamente no noticiário a questão das mudanças climáticas, os eventos extremos se tornando aí cada vez mais comuns, e fica a preocupação também com a questão da agricultura, né? Como sobreviver a essas ondas de calor que são cada vez mais frequentes, as chuvas torrenciais, né? O IAC também tem pesquisas nesse sentido para melhorar geneticamente os grãos que são tão importantes para a nossa alimentação, para a alimentação do planeta? Sim, é bem colocada essa sua pergunta, porque esse é um dos temas
que a gente tem direcionado todo o nosso envolvimento de todas as áreas de pesquisa do IAC nos últimos anos, a questão das mudanças climáticas. Não só direcionar as discussões, mas como, através do desenvolvimento de novos conhecimentos, de novas tecnologias, como dar opções para o setor agrícola. E, nesse sentido, a gente tem um carro-chefe que é muito importante, que é o melhoramento de plantas. Então, a partir de toda a competência que nós temos aqui, do nosso time aqui do IAC, todos doutores, né, em várias áreas que a gente precisa para desenvolver as pesquisas, a gente tem conseguido direcionar esforços para a gente desenvolver novas tecnologias para mitigar secas extremas ou atuar em temperaturas extremas, né, tanto mínimas como máximas. Então, esse é um ponto-chave para a gente, para auxiliar nesse desenvolvimento aí das diversas regiões do país. Uma importância social, econômica muito grande para o Brasil. Gente, estamos aqui no Instituto Agronômico de Campinas, o tempo infelizmente é curto, mas eu agradeço muito a gentileza da Lilian Cristina Néfalos, diretora de Inovação Tecnológica aqui do IAC, que conversou gentilmente com a gente aqui no Jornal Brasil Agora, instituição com 136 anos, né? Exatamente. A caminho de mais um aniversário. E dia 27 de junho, o IAC completa 137 anos. E só para finalizar, é interessante porque estamos rumo aos 140 e o IAC é a instituição mais longeva da América Latina e que por mais tempo tem feito parte aqui do nosso município de Campinas, de uma forma muito atuante, muito dinâmica, e sempre a gente está sempre em busca de resolver as dores do setor e para atender todos os desafios que a gente possa estar enfrentando aqui nos próximos tempos. E Lilian, para a gente arrematar aqui, estava conversando com a Márcia, que gentilmente nos recebeu, nos acolheu aqui no IAC. Ela contava para a gente que uma vez por ano as pessoas podem visitar aqui esse espaço. Gente, é muito grande para quem passa aqui na região da Barão de Itapura, vê apenas o lado de fora, não tem noção do tamanho e da beleza aqui dos jardins desse local. Uma vez por ano é possível visitar, né? Exatamente, a gente tem essa programação já todos os anos, no mês de Ciência e Tecnologia, que é outubro. Fiquem com essa data no radar, que a gente tem aberto as nossas portas para toda a comunidade de Campinas, de região, todos os que tiverem interesse em conhecer a nossa instituição, em conhecer as tecnologias que nós desenvolvemos, ter contato com os pesquisadores. Então, são 2 dias em que a gente faz com que a instituição esteja aberta a interagir de uma forma muito colaborativa e alegre, para mostrar o quanto que a ciência pode trazer de benefícios e quanto o nosso trabalho está tão pertinho de cada um que mora aqui nos arredores ou em cada uma das suas casas. Tá joia. Lilian, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente na Rádio Brasil. Obrigada, uma boa tarde para todos. Obrigada. É isso, e seguimos aqui ao vivo do Instituto Agronômico. Na verdade, a gente vai agora para uma pausa rápida, os nossos apoiadores aqui da Rádio Brasil Campinas. Intervalo rápido, a gente volta já já. Rádio Brasil. Estamos apresentando Brasil Agora. Chegou a hora de você dar um passo muito importante. Vestibular de inverno da PUC Campinas, com mais de 60 cursos e mais de 50 laboratórios. Garantimos a qualidade de uma das melhores universidades do país. Acesse vestibular.puc-campinas.edu.br. Inscreva-se até 10 de junho. Prova 23 de junho. Vestibular de inverno PUC Campinas. Tradição que constrói valores. Inovação que transforma a vida. Campinas em ação.
Operação Estiagem 2024. Ações de prevenção e monitoramento de incêndios são intensificadas. A operação teve início em 1º de maio e vai se estender até 30 de setembro. Medidas incluem acompanhamento dos índices de baixa umidade relativa do ar, da previsão meteorológica e de imagens de satélite. Além disso, são realizadas vistorias de campo para verificar a vazão dos mananciais e prevenir focos de incêndios em áreas com vegetação. Coordenado pela Defesa Civil, esse trabalho é feito em conjunto com a Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Secretaria do Clima e demais órgãos da administração. Vale também ressaltar a importância de conscientizar a população sobre os cuidados em relação a maior risco de doenças respiratórias e de quedas bruscas de temperaturas nesse período do ano. A temperatura de 10 graus será a referência para alerta de queda brusca de temperatura e a baixa umidade do ar entra em estado de atenção a partir de 30%. Prefeitura de Campinas. Agora 5h15. A rádio da nossa gente, Rádio Brasil Campinas. Voltamos a apresentar Brasil Agora. Apresentação Kevin Camada. Estamos de volta ao vivo aqui direto da sede do Instituto Agronômico de Campinas, aqui no bairro Botafogo. Para quem já passou aqui pela Avenida Barão de Itapura, é o famoso prédio amarelo que nós estamos aqui em frente, o prédio Dom Pedro II, que foi o fundador do Instituto Agronômico há 136 anos. Estamos aqui nessa edição especial que você acompanha desde as 5 da tarde. Mas nos nossos estúdios, na Irmã Serafina, número 88, está o repórter Elias Aredes, porque a gente traz atualizações também do noticiário do dia, e especificamente sobre o acordo do Sindicato dos Metalúrgicos com a montadora Toyota sobre aquele fechamento da fábrica de Indaiatuba, né, Elias? Boa tarde para você. Boa tarde, Kevin Camada. Boa tarde ao ouvinte da Rádio Brasil. O Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e região anunciou ter entrado em acordo com a montadora Toyota sobre o fechamento da fábrica de Indaiatuba. Em nota divulgada agora pela manhã, o sindicato anunciou que o acordo prevê o pagamento de 45 salários, mais o equivalente a 2 salários por ano trabalhado para os trabalhadores que optarem sair da Toyota. A fábrica de Indaiatuba opera desde 1988, emprega 1.500 pessoas, mas teve o seu fechamento anunciado em março. O desligamento é progressivo. Está previsto para acontecer até 2026. A linha de produção dos veículos vai ser inteiramente transferida para a unidade da montadora em Sorocaba. Recentemente, a fábrica de Sorocaba recebeu o anúncio de investimentos de 11 bilhões de reais. Kevin? É isso, seguimos acompanhando. Muito obrigado, Elias Aredes, pelas informações do nosso noticiário local aqui no Jornal Brasil Agora. A gente sempre separa o tempo aqui desse segundo bloco do jornal para também trazer as atualizações internacionais, e teve anúncio importante lá da guerra entre Israel e o grupo Hamas. As Forças Armadas israelenses confirmaram hoje a localização do corpo de um brasileiro que era mantido refém pelo Hamas desde o início da guerra, isso lá em 7 de outubro do ano passado. O Michel Nisenbaum estava junto de outros 2 reféns de nacionalidades francesa e mexicana. Segundo o exército israelense, o resgate foi possível graças a uma operação conjunta com serviços de inteligência. A família de Michel Nisenbaum anunciou que ele deve ser velado na cidade de Ascalão, lá na faixa de Gaza, e o Itamaraty também lamentou e manifestou consternação com a morte desse brasileiro. Agora 5h18, a gente volta a falar sobre a tragédia das chuvas lá no Rio Grande do Sul. O Supremo Tribunal Federal determinou um prazo de 10 dias para que o governo do Rio Grande do Sul dê mais explicações sobre a alteração do plano ambiental lá no estado. Quem traz os detalhes para a gente é o Osama El Gauri, da Rádio Nacional. O governo e a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul têm 10 dias para explicar as mudanças feitas no Código Estadual do Meio Ambiente. O prazo foi dado nesta quarta-feira pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Ele é o relator de uma ação apresentada pelo Partido Verde questionando alterações feitas este ano. De acordo com o PV, as mudanças no Código tornaram as regras ambientais mais flexíveis para a construção de reservatórios em áreas
áreas de preservação permanente, as chamadas APPs. Isso, segundo o partido, permite, por exemplo, a retirada da vegetação nativa dessas áreas e significa retrocesso na proteção ambiental estadual, violando a Constituição Federal. A sigla também aponta violação do direito à vida, à saúde e a um meio ambiente equilibrado, e afirma que, em casos anteriores, o STF julgou inconstitucionais leis estaduais que reduziam a proteção das APPs. Fachin, ao receber a ação, dispensou uma decisão individual e provisória dele, a chamada liminar, por considerar a relevância da matéria para a ordem social e a segurança jurídica, e remeteu o processo diretamente ao plenário do Supremo Tribunal Federal para julgamento. Agora, o Executivo e o Legislativo do Rio Grande do Sul têm 10 dias para explicar as mudanças no Código Ambiental. Depois, a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República terão 5 dias para se manifestarem, para só então o relator preparar a análise do caso, que vai ser julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri. Agora às 5h20 em Campinas, a gente parte para as notícias do esporte. É com você, Elias Aredes. É isso aí, Kevin Camada. Em busca da reabilitação, o Guarani recebe o Paysandu neste sábado, pela 7ª rodada da Série B. O Bugre sofre com desfalques que lotaram o departamento médico nas últimas semanas. Em 6 jogos, o Guarani anotou apenas 3 pontos. O Paysandu tem 4 pontos em 6 partidas e o time vem motivado pela vitória por 6-0 sobre o Vila Nova na final da Copa Verde. O jogo entre Guarani e Paysandu ocorre amanhã, às 9 horas da noite. Na Ponte Preta, a busca é pela reabilitação no próximo domingo, quando vai encarar o Ituano no estádio Novelli Júnior. Os ingressos para a partida começam a ser vendidos na internet com valores de R$40 inteira e R$20 a meia. Pessoalmente no estádio, os ingressos só serão comercializados no dia do jogo. A Ponte Preta está na 14ª colocação da Série B, com 6 pontos ganhos. Ponte Preta e Ituano jogam no domingo às 4 horas da tarde e a Ponte terá o desfalque de Matheus Regis, que foi expulso contra a Chapecoense. E no sufoco, a seleção brasileira masculina de vôlei derrotou a Argentina ontem no Rio de Janeiro. Depois de estar perdendo por 2-1, o time do técnico Bernardinho reagiu e venceu por 3-2, com parciais de 25-13, 20-25, 19-25, 25-23 e 15-11. O Brasil volta à quadra hoje para encarar a Sérvia logo mais às 9 horas da noite. Kevin? É isso, muito obrigado, Elias Aredes, com as informações do esporte hoje aqui no nosso Jornal Brasil Agora, e reforçar o convite de segunda a sexta, Brasil Esporte Clube no comando do Elias, com os comentários da equipe campeoníssima da Brasil, sempre a partir do meio-dia, e edição de sábado, 1h30 da tarde. Previsão do tempo. Vamos falar do tempo e da temperatura aqui na nossa cidade de Campinas. Para quem abriu a janela, viu o temporal que caiu por volta de 1h30, 2 horas da tarde. Mas aqui do centro de Campinas, melhor dizendo, do bairro Botafogo, agora sol entre nuvens. A gente vê aqui no horizonte a vista da região do centro, também do Cambuí. O sol brilha com intensidade e a gente tem neste momento 18 graus de temperatura, vento um pouquinho, 5 km por hora, e a umidade já deu aquele alívio, estamos na casa dos 90%. A perspectiva é de chuva, hein? Você que está aí planejando o seu final de semana, atenção, sábado e domingo deve ter grande possibilidade de chuva e que deve se estender também pela segunda-feira, com uma queda aí bem considerável nas temperaturas. Você sabe, aqui na Rádio Brasil a gente traz a previsão sempre completa do tempo, com as informações que vêm direto do CEPAGRE da Unicamp, de segunda a sexta-feira, na nossa primeira edição, 11 da manhã, e também no nosso segunda edição, 5 da tarde.
E está terminando o nosso Jornal Brasil Agora, a segunda edição. Quero agradecer demais a você pelo carinho da sua audiência, agradecer muito também aqui a produção da Laura Saroa, comigo aqui auxiliando na produção do nosso Jornal Brasil Agora, aqui no comando das imagens, e também ao Rodrigo Dreia pelo comando aí da mesa de som nos estúdios da Rádio Brasil Campinas, na nossa rua Irmã Serafina. Na sequência tem a oração do Santo Terço com o Valdir Cremasco e a gente se encontra amanhã, com as notícias do esporte a motor, no Momento Rádio Paddock, no Brasil Esporte Clube, a partir de 1h30 da tarde. E segunda-feira, no Jornal Brasil Agora, a segunda edição, aqui às 5 da tarde. Não perca amanhã também outras notícias da nossa região, com o Panorama Regional, às 8 da manhã. Para você, uma ótima tarde, um excelente final de semana e até segunda-feira aqui na Rádio Brasil. Fiquem com a gente. Tchau. Apresentação: Kevin Camada. Você ouviu Brasil Agora. Informação e prestação de serviço aqui na Rádio Brasil, a rádio da nossa gente.